A minha palavra hoje, diferente das anteriores, não vai ser uma pregação no sentido de expor um texto. Vai ser uma palestra mais temática. Eu vou explicar baseado naquilo que Jonathan Edwards nos ensina sobre alegria na jornada do crente, tá bom? Então eu vou orar e depois a gente vai iniciar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, já nos desafiou, e agora pedimos que mais uma vez ela sirva para a nossa edificação. Abençoa aqueles que ouvem e a mim que explico aquilo que homens do passado e do presente refletiram e têm refletido sobre tua santa e bendita palavra. Que a boa tradição que nós recebemos seja sempre aquilo que nos impulsiona a uma vida cristã que honra o teu nome. Enche a nossa vida, o nosso coração de alegria indizível. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu intitulei aqui a Jornada da Alegria no Senhor e coloquei o texto, que é o texto que tinha sido passado a mim, que é o verso 8, que o reverendo Donizete já repetiu na sua palestra, né? Então o texto fala aqui, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. E por que eu coloquei esse texto aí? Não é só porque é o meu texto-chave, é porque esse é o texto base daquela que talvez seja a obra mais famosa de Jonathan Edwards. Se não a mais famosa, certamente é a mais importante no que tange o assunto avivamento, que é a obra de nome Afeições Religiosas. Ele usa esse texto como ponto de partida. Então eu quero falar um pouquinho de Jonathan Edwards e a sua visão de alegria. Eu estou falando em nome do Centro de Pesquisas em Jonathan Edwards, que é o Centro Jonathan Edwards, que a gente tem lá no Andrew Jumper, em São Paulo. É uma parceria que nós temos com a Universidade de Yale. Yale é a escola que tem todos os documentos originais de Edwards recebido da família de Edwards. E eles produziram uma edição tanto impressa quanto online, digital, das obras de Edwards. E eles têm um belo centro de estudos e, pela bondade de Deus, eles saíram fazendo parcerias com centros ao redor do mundo, e o Andrew Jumper, lá em São Paulo, é um desses centros. É o único centro de Jonathan Edwards em toda a América Latina. Então, como o responsável por esse centro lá, eu trago um pouco de Jonathan Edwards para estimular vocês a conhecerem um pouquinho melhor sobre este personagem. Eu não vou falar muito dele, alguns de vocês já ouviram, o conhecem por Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um sermão famoso, pregado durante o grande despertamento, que é o avivamento maior que Edwards vivenciou. Se você quiser saber mais da vida dele, tem recursos online. O que eu quero falar é sobre Edwards na temática de alegria e na temática da jornada, para juntar o nosso tema nos dois aspectos, não é? Então vamos falar então, de Jonathan Edwards como alguém que entendeu a jornada do cristão. Eu vou iniciar com um sermão que ele pregou, cujo título é A Vida Cristã Verdadeira é uma Jornada Rumo ao Céu. Ele pregou esse sermão em 1733 pela primeira vez, voltou a pregar outras vezes, e o sermão é baseado naquele texto de Hebreus 11, 13 e 14, que fala que nós somos peregrinos e forasteiros, que os patriarcas eles saudaram a terra de longe. Então o texto diz assim: todos estes que morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então veja que esse foi o texto que o levou a pregar sobre a vida cristã como sendo uma jornada, como uma peregrinação ao céu. E lá ele explora a ideia de que nós precisamos ter essa jornada em mente. Mateus 6 é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, aí as outras coisas se encaixam. Ele falou sobre deixar os apetites carnais de lado, lembra? Desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia, Hebreus 12, 1. E trilhar o caminho de santidade, duas passagens que ele explora,
Provérbios 4,18, que fala que a trajetória do cristão é como a do sol, que nasce e depois, ao meio-dia, é sol brilhante. A ideia de que a santidade cresce em nossa vida. Então, Edwards explorou a ideia de que a vida deve ser usada por nós, deve ser trabalhada por nós somente como uma jornada rumo ao céu. E dentro dessa temática, ele vai dizer que como o nosso estado presente é transitório e o futuro é eterno, nós devemos subordinar até prazeres lícitos deste mundo ao mundo futuro. Eu achei esse insight do Edwards muito interessante. O que ele está nos ensinando é que quando a gente fala que nós somos peregrinos e que nós estamos indo a um destino, ele quer nos ensinar que, é claro, nós não podemos nos apegar a prazeres carnais. Só que Edwards não se preocupa só em falar de prazeres carnais, pecaminosos. Ele também fala de prazeres lícitos e bons que Deus nos deu. E ele diz, até esses bons prazeres, como os bens que nós podemos adquirir, a nossa família, os nossos amigos, tudo deve estar subordinado ao mundo futuro. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu tirei uma citação desse sermão para ler com vocês. Olha o que ele diz. Deus é o maior bem da criatura racional. E o prazer nele é a única alegria que pode satisfazer as nossas almas. Ir para o céu, completamente desfrutar a Deus, é infinitamente melhor que as mais agradáveis acomodações aqui. A ideia de acomodação é que ele está contrastando as nossas paradas na viagem com o nosso destino final. Pais e mães, maridos, esposas ou crianças, ou a companhia de amigos terrenos, são apenas sombras, mas o desfrutar a Deus é a essência. Estes são apenas raios espalhados, mas Deus é o sol. Estes são apenas riachos, mas Deus é a fonte. Estes são apenas gotas, mas Deus é o oceano. Assim, cabe a nós usar esta vida como uma jornada em direção ao céu. Você percebe o que ele está tentando ensinar nessa mensagem? Ele está dizendo assim, quando você tem o alvo em vista, tudo mais gira em torno desse alvo. Eu lembro que eu experimentei isso no começo da minha vida de casado. Eu trabalhava numa igreja, a primeira igreja que eu pastoreava, e eu estava tentando uma oportunidade de estudar no exterior. E Deus eventualmente deu essa oportunidade. Quando eu recebi a notícia, antes de ir, eu fiquei impressionado de como eu e minha esposa, nós ainda não tínhamos filhos, como tudo mais na nossa vida girou em torno da mudança para o exterior. A gente tomava café viagem, a gente almoçava viagem, jantava viagem, a gente pensava nos móveis, vamos ter que nos livrar deles por causa da viagem, tem que visitar parente, porque eu não sei quando a gente volta. Por quê? Por causa da viagem. Tudo girava em torno de mudar-se para o exterior por alguns anos. E essa ilustração, eu acho que ela ajuda a reforçar o que Edwards quer fazer. Ele quer mexer não só com os nossos prazeres carnais, mas até com os prazeres lícitos, para que eles não se tornem idólatras, que eles sejam subordinados ao propósito que Deus tem para nós, que é nos levar para o mundo por vir. Então, é importante aqui a gente falar dessa subordinação das preocupações terrenas. Deus não está dizendo que a gente não deve se alegrar na nossa família, nos bens, nas coisas boas, na saúde, nas coisas boas que Ele nos dá, mas elas são subordinadas ao propósito maior. E ele explora nesse sermão alguns benefícios da jornada alegre. Um deles, olha só, que aplicação mórbida para alguns de nós, mas extremamente bíblica e relevante para os dias de Edwards. Edwards vivia num tempo em que as pessoas morriam com muito mais cedo do que nos nossos dias. E ele quer ensiná-los a encontrar descanso e repouso em meio ao luto por alguém que temia o Senhor, mas que partiu. Então ele fala de um luto moderado com a perda de pessoas queridas que eram cristãs. O que ele quer dizer é o seguinte, eles encontraram descanso.
É legítimo você chorar, mas esse luto tem que ser moderado. Por quê? Porque o seu amado, a sua amada que se foi, desfruta agora de mais conforto do que quando estava na jornada. Ela chegou em casa. Ele chegou em casa, então alegre-se com isso. E porque nós não somos igual aos ímpios que não têm esperança de ressurreição, ele fala que o nosso lamento deve ser temperado com alegria. É por isso que crente faz uma coisa estranha para muita gente. Nós cantamos em ofício fúnebre. E a gente não canta só música mórbida, não. A gente pode e deve cantar música alegre. Porque nossa esperança é o que nos move a temperar o nosso luto com alegria. Como viajantes, nós não devemos temer o final da jornada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Veja só. O abandono, uma outra aplicação que Edwards faz aqui, é que o abandono do caminho largo por um caminho de autonegação, mortificação, seguindo o exemplo de Cristo. Então, quando você tem o destino em vista, você abre mão de coisas que você ama, você faz morrer a natureza terrena, você segue o exemplo de Cristo. Essa negação prova que o destino vale mais que a jornada. Sabe por que eu coloquei essa última frase no slide? Ela não é de Edwards, mas eu tenho percebido que nos nossos tempos, quando as pessoas querem mostrar uma espécie de espírito aventureiro e um espírito meio inconsequente, eles falam assim, não importa o destino, o que importa é a viagem. Eles querem mostrar que a beleza está na aventura da vida. Mas esse tipo de espírito livre, leve, solto, inconsequente, na verdade, não combina com a nossa realidade de viagem. Quem é que quer ficar preso no ônibus e nunca chegar no destino? Quem é que quer ficar preso no avião e nunca chegar no destino? A nossa realidade de viagem só faz sentido quando a gente chega no lugar de desfrute. Então, quando a gente tem em mente o nosso destino, isso vale muito mais do que a jornada. Queridos, eu trouxe essa introdução para dizer que Edwards tem uma visão de jornada do crente. Mas eu quero focar o resto do meu tempo para falar da alegria nessa jornada, já que ele explorou essa obra Afeições Religiosas em cima do texto de 1 Pedro 1:8, eu quero preparar para a gente falar de alegria em Edwards de uma maneira abrangente. Minha primeira parte no restante da palestra vai ser mostrar como a alegria para Edwards é o combustível da vida cristã. Depois a gente vai mostrar a alegria em Cristo como um exemplo de afeição religiosa que ele trata no livro. E por último, a gente vai terminar com um exemplo bem diferente de alegria, aquilo que Edwards chama de uma alegria solene ou humilde, tá? Então vamos lá, para as nossas 3 partes. Primeira parte, vamos falar da alegria como um combustível da vida cristã. E aqui eu não estou explorando diretamente a obra de Edwards, Afeições Religiosas, eu vou chegar nela na parte 2 e na parte 3, mas eu quero preparar com reflexões de homens que apreciam muito Edwards e nos ensinam sobre Jonathan Edwards. Então, o primeiro não é tão conhecido de vocês, mas a cultura cristã, a editora Cultura Cristã, tem um livro que é sobre Jonathan Edwards e a vida cristã, escrita por esse autor chamado Dane Ortlund, que é uma boa descrição do pensamento de Edwards sobre cristianismo, sobre a fé cristã. E o segundo, bastante conhecido, é o pastor John Piper. Vamos ver as reflexões que eles nos trazem sobre alegria. Olha que interessante, alegria em Edwards. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a tirada do livro do Dane Ortlund, esse que está aí no slide. Ele fala que a alegria em Edwards não é uma coisa que se acrescenta à piedade, mas é a sua força diretora. Isto é, ele diz assim, não pense que a vida cristã para Edwards é obediência, é fé, é abnegação e também alegria, como se fosse um extra, um plus, assim, né? Uma coisa que você adiciona. Não, a alegria é o combustível da vida cristã. É aquilo que move, é a sua força motriz. Além disso, as coisas boas deste mundo são eco
ecos, sombras da verdadeira alegria. Olha só que interessante. O Dane Ortland diz que as coisas deste mundo, tipo assim, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente vê e aprecia, os cheiros, as realizações, os relacionamentos, eles são apenas ecos da verdadeira alegria que nós temos em Deus. A alegria da qual nós temos em prazeres terrenos, eles são apenas uma sombra que apontam para a realidade. O que isso torna interessante acerca da vida de Edwards? É que ele foi um homem que passou por alguns sofrimentos e privações, mas ele nunca pregou uma vida cristã ascética. O ascetismo é aquele que diz não para todo e qualquer prazer, ele diz, não posso, não, eu sou crente, tenho que viver, dizendo não para toda e qualquer alegria. Ele fala, não, aprenda a desfrutar das alegrias da criação, mas sempre como eco da grande alegria, como sombra da grande alegria. Então, o que deve acontecer com as nossas alegrias terrenas é que elas devem nos direcionar a mente à fonte de toda alegria, que é o nosso Deus. Tá? A verdadeira alegria, ela não deriva de Deus e das coisas desta vida. Às vezes a gente tem a impressão de que a alegria, ela é uma somatória àquilo que a gente tem de Deus, de outras coisas, não é? Mas, na verdade, a alegria da qual Edwards está falando é a alegria de encontrar Deus em todas as coisas. Veja, a alegria à parte de Deus, nós podemos ter, e quando a gente tem, nós somos muito parecidos com o mundo. Talvez você já tenha sido ensinado a evangelizar assim, quando você chega para um descrente e fala assim, eu vou te falar da alegria, porque você não tem alegria. Ele fala, eu tenho alegria. Você fala, não, você não tem alegria. Não, eu tenho alegria, ele diz. Você fala, não, tem não. E a Bíblia diz que ele tem. Quando Paulo e Barnabé estavam na cidade de Licônio, se eu não me engano, ele diz que Deus enche o coração dos ímpios de fartura e de alegria. Eles desfrutam de alegrias. Qual é o problema? É que as alegrias não levam até o Senhor. Eles se encantam com os sinais, mas não entendem para que os sinais apontam. Você imagina você dirigindo no trânsito aqui em Manaus e você parasse para admirar uma placa e dissesse, que contraste de cores, fantástico, fundo branco, a borda vermelha, as letras garrafais em preto, que fantástico, amei o design. Só que a placa diz, não pare. Quando a gente não entende aquilo que ela comunica, para o que ela leva, o sinal fica sem propósito. A gente aprecia a beleza. Ímpios apreciam beleza. Ímpios apreciam coragem. Ímpios apreciam temperança. Ímpios apreciam várias coisas que são naturais aos homens. Mas eles não conseguem enxergar como isso conduz ao Criador. É isso que o Edwards quer que a gente entenda. É que a verdadeira alegria, ela vem de Deus por meio dessas coisas. Então, o nosso desfrute dessas coisas tem que ser sempre um receber da alegria de Deus por meio delas. Cada prazer é uma flecha direcionada a Ele. Cristo funciona como os óculos com os quais vemos tudo de forma diferente. O caminho para cultivar alegria no povo de Deus não é falar sobre alegria, mas é falar sobre Deus. Isso aqui é uma coisa interessantíssima acerca dessa temática. Eu não posso falar de alegria sem falar de Deus, e Edwards era craque em falar de Deus antes do que da alegria em Deus somente. É parecido com querer que as pessoas fiquem encantados, maravilhados com o encontro das águas, ou com a floresta amazônica, ou com as cataratas do Iguaçu, e você dissesse assim, pessoal, eu vou preparar uma palestra sobre ficar maravilhado. Ninguém faz uma palestra sobre ficar maravilhado. Você quer que ele fique maravilhado? Você leva ele para o lugar e você mostra. E a pessoa vê e se encanta. Semelhantemente, se um líder cristão deseja que os crentes sintam alegria em Cristo, ele não fala sobre alegria. Ele apresenta Cristo.
É Cristo que desperta neles o encanto, a beleza. Então, Edwards era alguém que falou de alegria, sim, mas muito mais do que de alegria. Ele falou das belezas, das excelências, da majestade de Cristo e como isso conduz à alegria. Ainda o Dane Ortlund, ele diz que em Edwards a gente percebe que desejo e satisfação não são excludentes. É interessante porque na nossa vida comum, se alguém te oferecesse alguma coisa, você dissesse assim, não, obrigado, eu estou satisfeito, significa que você não está desejando aquilo, não é? Quando você deseja alguma coisa que ainda tem espaço. Quando você está satisfeito, não tem mais espaço. Mas na vida cristã não é verdade que desejo e satisfação se excluem. Você pode e deve ter as duas coisas. Aquele que encontrou o Senhor Deus é satisfeito no Senhor, mas o desejo pelo Senhor não cessa, só cresce. Porque desejo e satisfação não se excluem, não são excludentes. Ter a Deus não mata a nossa fome por Ele. Não é interessante isso? No sentido de que acaba e você não tem mais fome. Pelo contrário, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nossa alma quer o Senhor, mais nossa alma deseja o Senhor. Edwards ainda explora a ideia de uma alegria solene. Eu acho que essa é uma das mais esquisitas para nós. Edwards quer mostrar que a alegria da qual ele está falando não é uma coisa leve. Ela tem uma certa sobriedade silenciosa que luta contra as lágrimas. Esse conceito de alegria com muito mais solidez e não com leveza faz a gente contrastar a alegria com uma pessoa risonha, sorridente, falante, simpática. Edwards não está falando dessas coisas. Inclusive, às vezes a gente confunde, achando que gente alegre é gente sorridente. Tem pessoas que podem ser muito alegres, embora contristadas, embora entristecidas com o seu pecado. O Dane Ortlund diz que a alegria verdadeira é quase dolorosa, porque a gente deseja alguma coisa profundamente que a gente ainda não tem conosco. Olha que interessante, até as almas dos decapitados que estão diante do trono de Deus, portanto são santos, renovados já, eles estão diante do Altíssimo, em Apocalipse capítulo 6, e eles clamam, até quando, Senhor? Olha o anelo deles. Eles anseiam pela manifestação plena da justiça de Deus contra os inimigos. Eles querem ver a glória de Deus manifesta como eles ainda não haviam visto. Percebe como é possível você estar alegre em Deus e ainda ter um desejo profundo por ter coisas que você ainda não tem. Você tem um profundo anseio misturado com total contentamento. Que coisa, né? A alegria do cristão está relacionada ao final feliz da sua jornada. Isto é, por que ele se alegra? Porque ele sabe o fim. E o fim é bastante satisfatório. Mas para a gente prosseguir na reflexão, eu quero falar mais um pouquinho do Piper antes de entrar na obra do Edwards. O John Piper tem um livro chamado Deus é o Evangelho, no qual ele traz algumas reflexões sobre o Edwards. Não é só sobre o Jonathan Edwards, mas tem lá um capítulo em que eu quero tirar algumas coisas deste capítulo. Ele explora um sermão de 1723, que fala sobre o prazer da religiosidade, em que ele fala do arrependimento que implica em deleite. Aí você fala, como assim? Arrependimento é a gente chorar de tristeza pelo nosso pecado. É, mas ele diz, você só vai chorar de tristeza pelo seu pecado quando você contemplar a beleza do Evangelho. É a beleza do Evangelho que faz você lamentar não ter a Deus. Eu escrevi no slide assim, o arrependimento é resultado de deleitar-se na excelência de Deus. Nossa tristeza provém de não termos a Deus como nosso tesouro. O que ele quer dizer é que necessariamente
O arrependimento do crente, ele tem que ser agridoce. Ele é uma tristeza agradável. É estranho isso. Porque quem já se arrependeu dos seus pecados e chorou amargamente, não diria que é agradável. Mas o que o Edwards quer dizer é que você não chora você não tem a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, 2 Coríntios 7 fala disso, se você não contemplar o Senhor e a beleza do Senhor e a alegria que se pode ter no Senhor. Se você não contemplar isso, a tristeza é do mundo, que traz pesar, que não é arrependimento. Então, Edwards faz uma conexão entre o arrependimento e a nossa alegria. E ele diz assim, isso aqui é uma frase desse sermão de Edwards. Ele fala, o arrependimento do pecado é uma tristeza que surge da contemplação da excelência e da misericórdia de Deus. Mas a apreensão da excelência ou da misericórdia tem de produzir de maneira imprescindível e inevitável prazer na mente do contemplador. É impossível alguém ver algo que lhe pareça excelente e não contemplá-lo com prazer. Ele está tentando ensinar para a gente que arrependimento não é apenas amargo. Ele só é genuíno se, junto com a tristeza pelo pecado, tem o desejo de ter a excelência de Cristo. Edwards fala, inclusive, de um amor desinteressado. Por amor desinteressado, ele não quer dizer de obedecer a Deus sem alegria. Isto é, tem que obedecer a Deus, tendo alegria ou não tendo alegria, como se fosse uma obediência carrancuda. Não, Edwards nunca fala assim. Para ele, obedecer a Deus precisa ser repleto de alegria. Quando ele fala de um amor desinteressado, no sentido de apreciar o ser de Deus, deleitar-se em Deus, antes do que apenas nos presentes de Deus. É dizer, o Senhor é a minha porção. É dizer, quando eu não tenho quase nada, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Porque quando eu tenho o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. Edwards está querendo que a gente entenda isso. Entenda esse amor desinteressado como sendo um amor pela pessoa de Deus e não somente pelos presentes dele. É claro que ele nos dá muitos presentes, mas um amor pelo Senhor. Mas não é um amor sem prazer. É um amor cujo prazer é o próprio Deus. Nossa disposição em enfrentar aflições comprova que Cristo é tão precioso e belo. Eis a sua glória. Essa é talvez a parte de John Piper que mais choca a gente. Eu espero ser claro na minha explicação. Ele fala assim, Deus poderia destruir os inimigos como Satanás e os seus demônios, assim, com o seu poder. Deus poderia. Mas se ele destruísse todos os demônios imediatamente, você veria o poder dele, claramente. Poder de Cristo. Mas você não veria a suprema beleza e dignidade de Cristo tão claramente. Por quê? E aqui vem um insight de Piper aprendendo de Edwards. É que o prazer em Cristo, ter a Cristo como valioso para conosco, só fica claro quando a gente padece na mão dos inimigos e ainda assim quer o nosso Cristo. Isto é, quando as promessas de Satanás são renunciadas e nós confiamos no sangue e na justiça de Cristo, e nós encontramos prazer na glória de Jesus revelada no Evangelho. Então, Piper, aprendendo de Edwards, diz, o Senhor Deus sabe muito bem por que Ele não acaba de uma vez por todas com o mal. É porque Ele quer que você desfrute da beleza de Cristo e isso seja um testemunho. Você já percebeu como o nosso testemunho é muito mais impactante quando ele acontece em meio aos nossos sofrimentos? Cristo fica mais claramente precioso. É isso que ele está ensinando para a gente. Bem, isso nos ajuda a entrar agora no resto do meu tempo na obra do Edwards, e eu vou explicar bem rapidamente, porque eu só quero destacar algumas coisas. Nessa obra chamada Afeições Religiosas, Edwards vai
refletir em cima de avivamento, porque ele mesmo havia experimentado o grande despertamento. Esse foi um avivamento impressionante que ocorreu na chamada América colonial, de uma forma como nenhum outro antes havia acontecido. No tempo de Edwards viveu entre 1703 e 1758. Os Estados Unidos não existiam, a América era a colônia da coroa inglesa. Então, quando esse grande despertamento toma conta de todas as colônias, é pela primeira vez que este que ainda não é um país experimenta uma espécie de unidade, um elemento unificador. Você já ouviu falar de George Whitefield? George Whitefield passou por várias dessas colônias pregando a multidões, muitos se curvando diante do senhorio de Cristo. Então esse foi um avivamento que afetou tanto o lado de cá do Atlântico, quanto o lado de lá do Atlântico, isto é, tanto a América quanto a própria Inglaterra. É dessa época que você ouve falar de nomes como John Wesley, como George Whitefield, como Charles Wesley, o grande escritor de hinos, como o próprio Jonathan Edwards. Então Edwards experimentou esse avivamento. Porém, ele percebeu duas coisas. No final do avivamento, ele viu muita estratégia sensacionalista. E depois que o avivamento terminou, ele viu muito esfriamento e retrocesso espiritual por parte de algumas pessoas. Então, Edwards não se aquietou dizendo, acabou, não tenho o que fazer. Ele resolve refletir sobre aquilo que aconteceu e estimular as pessoas, usando o insight do reverendo Donizete como um técnico que nos anima. Ele resolveu estimular as pessoas a orar por avivamento e a refletir o que tem que estar presente na vida das pessoas para que um verdadeiro avivamento esteja em atividade. Então, no final de 1742 e no início de 43, ele prega uma série de sermões baseado em 1 Pedro 1:8, e ele pega esses sermões e ele transforma no livro chamado Afeições Religiosas, publicado em 1746. Então, esse livro que a gente tem publicado hoje em português, graças a Deus a gente tem o livro na íntegra, publicado em português por Edições Vida Nova. Ele tem 3 partes, eu não vou conseguir falar das 3 partes, eu vou explorar só a primeira e um pedacinho da terceira. Primeira parte, ele vai falar da natureza das afeições. O que são afeições? Na segunda parte, ele vai falar assim, e como é que a gente sabe se a gente tem afeições genuínas por Deus ou não? Sinais incertos, segunda parte. Terceira parte, ele vai falar dos sinais confirmadores, típicos da graça de Deus. Então, o livro tem 3 partes. Uma introdução, que é sobre as afeições religiosas. Depois, os sinais que não confirmam que as suas afeições são de Deus. E sinais que são muito mais seguros em relação à sua afeição por Deus. E nisso, o que o Edwards está fazendo com esse livro? Ele está providenciando alguns subsídios para discernir a verdadeira religião. Ele diz que, se você quer entender o que é fé genuína em Jesus, se você quer entender o que é um cristão verdadeiro, a vida dele tem que ser marcada por santas afeições. Observe que esse adjetivo santa é para dizer que todo ser humano tem afeição, todo ser humano tem amores, para usar uma linguagem mais agostiniana. E muitas vezes o que a gente precisa fazer na vida cristã é ordenar os nossos amores. Davi certa vez orou assim no Salmo 86, Senhor, ensina-me a temer só o teu nome. Ele orou assim porque ele temia o nome do Senhor. A tristeza dele é que ele não temia só o nome do Senhor. E ele queria temer só o Senhor. Ordenar os nossos amores, ordenar os nossos temores, é uma maneira de falar daquilo que Edwards chama de santas afeições. Ele quer falar do que tem que ter na vida de um cristão genuíno, para que ele mostre que ele está sendo trabalhado pelo Espírito genuinamente. Esse livro se tornou um clássico da literatura sobre avivamentos. Ele é considerado o pensamento mais maduro de Edwards, depois de ter passado por um avivamento local e o grande despertamento que eu falei há pouco. Mas eu queria explicar um pouquinho sobre o que é afeição em Edwards, porque a gente usa essa palavra hoje, mas talvez não da maneira como Edwards queria tratar. Nós falamos de afeições quase como que sinônimas de emoções.
não é? A gente diz assim, olha, fulano se afeiçoou de você, e aí ele sente assim um coração aquecido. Ele levanta de manhã com aquela sensação gostosa de que ele ama aquela pessoa. Edwards vai mostrar que afeições são muito mais ricas do que meras emoções. E com a ajuda de um belo intérprete de Edwards, eu quero mostrar para você isso aqui que talvez ajude você a entender. Olha o que Edwards tem em mente quando ele está falando de afeições. Afeições são coisas duradouras, são profundas. Emoções não. Emoções são momentâneas, são superficiais. Você já se pegou muitas vezes irado, só para daqui a pouco dizer assim, ó Senhor, me perdoe. Naquela explosão de ira, não é? Emoções são muito volúveis, são muito instáveis. Edwards não está falando disso. Ele não está falando de um momento de efusividade na presença do Senhor para logo depois perder essa efusividade. Afeições são duradouras e profundas. Segunda característica, elas são coerentes com as convicções. Isto é, afeições precisam combinar com aquilo que você crê. Elas não podem suplantar o que você crê. Emoções são assim. Às vezes elas sobrepujam as convicções. Você age baseado em emoção, não naquilo que você acredita. E muitas vezes nós somos impulsivos nas nossas reações. A despeito da gente crer que o cristão deve agir assim, nós agimos com ímpeto de emoções descontroladas. Podem ser boas emoções. Às vezes a gente faz promessas muito rapidamente para quem ainda não criou um relacionamento confiável conosco. Às vezes a gente arrebenta em ira para com alguém que pisou na bola uma vez depois de lealdade durante bastante tempo. Isso mostra como a gente age não coerentemente com as convicções. Terceira, afeições sempre resultam em ações. Enquanto emoções não, às vezes elas não produzem ações. Você já viu gente com necessidade de dizer assim, eu tenho tanta dó, mas morreu na dó, porque não gerou nada em você. Você não fez nada a respeito disso. Eu já fiz assim. Você já pensou assim. Edwards não chama isso de afeições. Afeições, elas levam você, movem você a fazer alguma coisa. Por último, afeições envolvem mente, vontade e sentimentos, enquanto que os sentimentos muitas vezes estão dissociados de mente e vontade. Eu estou colocando isso para vocês entenderem que quando Edwards fala de afeições, ele está falando de coisas mais ricas, mais sólidas do que o que normalmente nós chamamos de emoções. Olha só, conforme 1 Pedro 1,8, Edwards vai explorar, ele percebe que o nosso texto, se você lembra da leitura dele, ele fala de a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível. Então ele vai falar do amor por Cristo e da alegria em Cristo, como dois exemplos de afeições religiosas. Ele vai expor. Eu não vou falar do amor, vou falar brevemente da alegria. Ele fala que a alegria em Cristo, ela surge pela fé, esse é o modo pela qual ela se manifesta. O texto vai dizer, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Então, o modo pelo qual ela se manifesta é pela fé. E a sua natureza é indizível em dois sentidos. Quanto ao tipo, isto é, ela é totalmente diferente das alegrias deste mundo, por isso que é difícil colocá-la em palavras. Veja, o reverendo Donizete foi muito feliz quando ele descreveu o impacto que foi encostar no pezinho da sua primogênita e sentir o palpitar do coração dela ou dele, ele disse. Mas por mais que a história seja linda, a sua conclusão foi, mas isso é pequeno, perto das coisas sublimes. E é por isso que por isso que Pedro aqui, e Edwards está explorando esse texto, né? Pedro falou de uma alegria indizível. Edwards vai dizer, ela é indizível porque ela é diferente, ela é de um tipo diferente das alegrias desse mundo, até as mais preciosas. Ela também é distinta e indizível quanto ao grau. Isto é num outro nível. Mas ele diz, embora ela seja indizível, uma coisa dá para dizer dela, porque Pedro disse, ela é cheia de glória.
que ele termina o versículo 8 dizendo: exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ela tem peso, a ideia de glória é que ela tem substância, ela é pesada, ela é densa, ela é cheia de glória, ela é um prenúncio de alegria no céu. A alegria cristã não é chamativa, pois ela se deleita no crescimento de Cristo. Lembra João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Ela é uma alegria humilde. E aqui eu quero entrar no último ponto, e vai ser o mais curto da minha palestra, que é o seguinte: quando Edwards vai falar dos sinais que apontam ou não para uma verdadeira religiosidade, afeições religiosas genuínas, ele explora 12 sinais incertos e 12 sinais certos. Eu não vou conseguir falar deles, é muita coisa. Eu peguei só um para explorar um pouquinho aquilo que Edwards fala. Edwards fala de uma humilhação evangélica. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas antes, eu quero dizer para vocês algo impressionante. Ele trabalha com 12 sinais incertos, 12 sinais confiáveis da verdadeira espiritualidade. E sabe o que entra na lista dos incertos? E é aqui que a gente fica chocado. Porque, na verdade, Edwards viu muito disso. E ele passou a desconfiar da genuinidade de todos aqueles que manifestavam esses sinais. Olha do que ele trata. Alguns sinais incertos. Muitas emoções. Ele diz assim: gente que se emociona, você vê as lágrimas caindo nos olhos. Efeitos no corpo, a pessoa sente assim, como se Deus estivesse tocando literalmente nela, chacoalhando o seu corpo. Edward diz: isso não é confiável. Fluência e fervor, gente que fala a palavra e louva ao Senhor com muita fluência e com um fervor que impressiona, que você queria ter daquele. Edward diz: não é confiável. Acompanhada de textos bíblicos, cita muito a Bíblia. Você fala: de Deus. Edward diz: não necessariamente. E em cada um desses sinais, ele usa exemplos bíblicos para mostrar como isso pode ser espúrio, isso pode ser falsificado. Inclusive, olha o próximo: muita expressão de louvor. Edwards vai querer dizer que quando as pessoas estão lá na frente assim, isso não é necessariamente prova de que ela tem afeições santas. Edwards viu muito disso e viu coisa falsa. Então isso não é confiável. Não significa que crente genuíno não ame louvar o Senhor. O que ele quer dizer é que a gente não pode olhar para isso e dizer: de Deus. Edwards falou: não necessariamente. Grande confiança, gente que é arrojada em nome do Evangelho. Você fala: só pode ser do Senhor. Ele diz: não sei não. Testemunhos comoventes, também não. Ele não chancela. Então, o que Edwards chancela? Bem, você vai ficar na vontade, porque eu não vou contar a boa parte do livro. Mas eu vou te dar só esse aqui para a gente terminar. Edwards fala que um dos sinais mais confiáveis de que, de fato, Deus está trabalhando em você é aquilo que ele chama de humilhação evangélica. O que é humilhação evangélica? Ele é evangélica porque é distinta da legal. A legal é aquela produzida pela lei. Então eu coloquei assim no slide: o que é isso? Um senso que o cristão tem de sua total insuficiência e odiosidade, mas com um coração disposto e ensinável. É aquele que quer o Senhor. Ele cita o Salmo 34, que é aquele escrito por Davi, depois que ele fugiu de ser pego e entregue a Saul. Salmo 51, quebrantado por causa do pecado com Batseba. Ele cita bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os mendigos de espírito. E cita outros textos. Ele diz: isso tem que marcar a vida do crente. Em contraposição, ele fala da humilhação legal. A legal, produzida pela lei, ela pode até convencer do pecado e da culpa, mas pessoas que não têm o Espírito também percebem que estão erradas. Isto é, no dia do juízo, o Senhor Deus vai apresentar os pecados dos homens com a sua lei e não tem contestação. Ímpios conseguem ter os seus pecados expostos pela lei, mas isso não significa que eles têm santas afeições. Por quê? Porque não há ódio do pecado em decorrência do apreço pela santidade de Deus.
Então Edwards quer dizer assim, a nossa vida precisa ser marcada por uma humilhação produzida pelo evangelho. Não é aquela que é falsa, mas é aquela que bate no peito. E como na parábola está dito, ele afirma ser propício a mim, pecador. Olha só, essa humilhação evangélica, ela é uma das virtudes principais do verdadeiro cristianismo. Ela envolve negar as inclinações mundanas, isso é mais fácil da gente entender. Ímpios às vezes chegam próximo disso, isto é, às vezes ímpios também falam de humildade. Você já percebeu como pessoas que falam de trabalho em empresa, trabalho de equipe, ele fala assim, é importante você ser um líder humilde. E você dizer não para todas as suas vontades e envolver a equipe. Ímpios conseguem falar coisas assim. Ímpios conseguem animar, como o reverendo Donizete colocou aqui, mas eles o fazem esvaziados do evangelho. E é por isso que o outro ponto, que é mais difícil da gente ver, é a autoexaltação. A humilhação evangélica envolve negar a autoexaltação, que é a parte mais difícil, é você não se exaltar. Como é que a gente se exalta? Agora vem a parte que humilha a todos nós. A soberba ela é mais sutil do que a gente reconhece. E frequentemente ela aparece no contexto de aparente humildade. Eu e você não suportamos gente que se exibe, não é? Se você é parecido comigo, você fica louco quando você vê alguém se exibindo, alguém se achando, seja em beleza, seja em inteligência, seja em recursos. Mas a verdade é que soberba não é só problema dessa gente. Se fosse, seria um problema muito fácil de detectar. Mas a Escritura fala muito disso, porque ela vem de capa. Ela se reveste de aparente humildade. Colossenses 2:23 diz que a espiritualidade falsa, ela tem aparência de humildade. Mas ela aparece quando as pessoas têm estima elevada por suas realizações espirituais, ou quando estimam sua humildade. A primeira estima elevada por suas realizações espirituais é que, vez por outra, eu e você damos um jeito de encaixar aquilo que a gente fez de bom para que o outro ouça. Como é que você quer se exibir? Você diz assim, então, quando eu ajudei aquela pessoa, estava precisando muito, aí eu ajudei, assim e tal. Aí... Ou você diz, hoje de manhã, quando eu estava em oração, lendo a palavra de Deus, me debruçando diante do Senhor. Então aí, eu e você conseguimos encaixar um relatório dos nossos bons atos, para que os outros olhem para a gente e digam, muito bem, muito bem. Edwards diz, isso não é humilhação evangélica. A humilhação evangélica, ela não pode ter estima por suas realizações espirituais. E ela também não pode estimar a sua humildade. Ela não pode se orgulhar da sua humildade. Queridos, eu estou trazendo essa palavra para vocês porque eu quero estimulá-los a pensar que a alegria no Senhor, ela é bem diferente da alegria que o mundo conhece. Jesus disse que ele dava uma paz, não como o mundo a dá. Eu poderia dizer que ele também nos dá uma alegria, não como o mundo nos dá. Então, peça ao Senhor para mudar a sua percepção do que é alegria nele. E não confunda a alegria com personalidade. Não confunda com sorriso no rosto. Não confunda com jeito de ser. Peça ao Senhor para que a excelência de Cristo seja vista por você de tal forma que até quando você peca, o seu arrependimento é movido por uma tristeza adocicada por alegria, por desejar a Cristo e não ter optado por Ele no seu pecado. É dizer, Senhor, como eu fui tolo, como o Senhor é totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos pedir que Deus faça isso conosco? Senhor, nós te agradecemos porque homens do passado como Jonathan Edwards nos ajudam a entender que a alegria bíblica ela é muito mais impressionante, muito mais densa, muito mais rica do que aquilo que
por vezes nós chamamos de alegria. Abençoa o teu povo para que tenha uma jornada que se alegra no Senhor a despeito das lutas. Se alegra com alegria indizível, porque aprecia o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, quando nós fomos privados de coisas que nós amamos, não só os nossos bens, não só os nossos confortos, mas principalmente os nossos queridos, faz-nos voltar para Ti, apreciando o Senhor sobre todas as coisas. Ensina-nos a testificar a este mundo de que quando nós temos todas as coisas tiradas de nós, nós não perdemos a alegria, porque em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Nós oramos no nome de Cristo. Amém.